Ok, olá pessoal, bem-vindos. Vamos começar a nossa aula de hoje. Nosso domingo de hoje, um dia especial. Nós estamos entrando numa data em hebraico que leva o nome de 28 do mês de Iyar, Kor Iyar. Kaf Het, os números das letras 28, Kaf 20, Het é 8, 28 do mês de Iyar, que nesse dia ficou demarcado pelo calendário judaico o dia que nós comemoramos a vitória da Guerra dos Seis Dias e a liberação, ou podemos chamar também a unificação de Jerusalém. Em hebraico temos duas expressões: Shichrur, se libertar, Herut, se tornar livres, eh, da soberania estrangeira, de uma soberania não judaica. E também demarcamos a união de Jerusalém. Qual é o significado de tudo isso? Por que um dia tão festivo, então, hoje? Um calendário realmente hoje, Jerusalém comemorando danças, olhando pela internet, vocês vão poder ver televisão e ver a cidade toda hoje em festa. O que é esse motivo dessa festa toda? Então, Jerusalém, como nossa história conta, no século I, no ano 70, ela vai perder a sua soberania com a invasão do Império Romano, destruindo o Templo de Jerusalém e os judeus sendo exilados de Jerusalém e em direção à Galiléia e fora de Israel, e vão perder o papel de soberanos. Essa soberania é algo que vai demarcar o início do exílio judaico. A gente chama isso de exílio edomita. O Império de Roma era conhecido como o nome de Edom, e os judeus vão ficar desde o ano 70, praticamente até 1967, com a Guerra dos Seis Dias. Vão voltar, depois de todos esses anos, podemos falar 1900 anos, vão os judeus voltarem a ser soberanos sobre Jerusalém, a Jerusalém histórica, a Jerusalém com os lugares de passagens bíblicas, como Monte Moriá, a cidade de Davi, Monte das Oliveiras. Todos esses lugares vão estar novamente sob controle do povo de Israel, uma soberania judaica, depois de 1900 anos. Então, temos aqui duas coisas a comemorar de extrema importância. Primeiro, o milagre de termos passado esses 6 dias em guerra de forma milagrosa, uma guerra que foi contra três países vizinhos diretos, Síria, Egito e Jordânia, e mais apoio com enviados, mensageiros, soldados de outros países vizinhos, como o Líbano, Iraque, Arábia Saudita e até mesmo soldados da União Soviética. E em 6 dias, Israel consegue expulsar os jordanianos de toda a região da Judéia Samária, da faixa de Gaza, os egípcios, e do norte de Israel, os sírios, e assim as fronteiras de Israel históricas, com toda a região do Vale do Jordão, de volta à mão, toda Jerusalém, de volta à mão do povo de Israel, com outras cidades também, Nablus, Hebron, tudo isso voltou em 67 debaixo da soberania de Israel. Então, isso já foi um motivo de alegria e de comemoração e também de eh, reconhecer e louvar um milagre que se passou, ou alguns milagres que se passaram. Podemos falar primeiro do milagre de uma guerra de 6 dias frente a várias nações bem mais poderosas que Israel, uma nação jovem, uma nação que tinha 18 anos, 19 anos, de 1948 a 67, ou seja, uma nação de pouco tempo, de 19 anos de idade, eh, e também o milagre histórico do povo judeu, uma vez que Jerusalém é o sonho da nação judaica,
ao longo do ano judaico, nós várias vezes por dia oramos 3 vezes por dia e pronunciamos olhando para Jerusalém, virados para Jerusalém, nos nossos rituais de festas, Leshana Abba Birushalayim, no ano que vem em Jerusalém. A nossa visão era sempre Jerusalém, 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 3 vezes por dia. Nossa construção arquitetônica das sinagogas das diásporas, todas voltadas com a direção que nós rezamos em direção a Jerusalém. Ou seja, era o sonho e esse sonho se realiza. Esse sonho se realiza de forma milagrosa. E exatamente por isso nós comemoramos, ano após ano, já há 58 anos, comemoramos essa reunificação da cidade de Jerusalém Nova, que se expandiu no século XIX fora das muralhas, com a Jerusalém histórica, a Jerusalém bíblica, a Jerusalém no qual hoje anseiamos que ela continue crescendo, que é a cidade histórica de dentro das muralhas, o Monte Moriá e tudo que se encontra. Então, é uma comemoração para o povo de Israel, onde quer que ele se encontre, judeus aqui em Israel, judeus fora de Israel, e não somente judeus, não judeus também que entendem, conhecem a importância que é o retorno dos judeus ao Monte Moriá, monte do templo, o monte onde Deus faz um pacto com Abraão e com Isaque. É um monte onde a bênção para toda a nação e para toda a humanidade vem por esse canal. Então, se entendessem melhor, talvez, as outras nações que o canal vem por aqui, eles não estariam querendo destruir o canal, pelo contrário, queriam limpar o canal e deixar ele bem preparado para poder receber todas as energias divinas para o mundo. E dessa forma é como os nossos sábios explicam. É, Jerusalém, para todos nós, algumas coisas para esclarecer. Jerusalém, ela é citada na literatura bíblica, seja ela o Pentateuco, seja ela os profetas, as escrituras, livro de reis, todas as literaturas bíblicas que a gente chama, ela vai aparecer mais de 600 vezes citadas com o seu nome próprio, com outros nomes alusivos, e existem muitos. A gente vai ler alguns aqui. Então, é importante lembrar isso, porque dentro do povo de Israel, dentro da religião judaica, quando a gente usa o argumento de que Jerusalém é a nossa capital, capital eterna, capital religiosa, capital política, capital filosófica, capital nacional, quando podemos usar isso como capital, nós temos embasamento em nossas literaturas de séculos, milênios, onde tudo é escrito, catalogado, documentado. E até coisas que não são documentadas na literatura judaica, mas são parte de documentos encontrados em arqueologia, como, por exemplo, no Egito, tem achados arqueológicos da cobrança de impostos do faraó aos moradores de Ur-Salim. Ur-Salim era Jerusalém. Ou seja, já mesmo fora da literatura bíblica, numa questão de cobrança de impostos, o faraó do Egito já tinha cobrança de impostos a Abrão e os moradores de Jerusalém, na época, Ur-Salim, ou também conhecido como cidade de Shalem, do Sequeu, Malquitzedek em hebraico, morou lá. Ou seja, temos aqui bastante fontes para entender que Jerusalém é uma cidade com grandes importâncias e a gente vai hoje, por ser um dia festivo, nos dedicar um pouco a ela. Então, eu queria trazer, primeiro de tudo, um traço de eh, versículos, alguns, muito poucos, realmente muito poucos, dos muitos. São mais de 600 versículos e passagens que estão na literatura do Tanar, sem falar na Mishnah e no Talmud, etc, etc. Ou seja, somente na parte bíblica são 640 passagens, ok? Aqui eu trouxe 4 passagens para a gente só refletir algumas ideias.
ok? Algumas eu coloquei tradução, outras em hebraico eu vou traduzir, pelo menos as partes importantes para que todos entendam. Então, primeira frase aqui, saída dos livros do profeta Zacarias, é onde ele fala assim: Ko amar Adonai shavti et el Tzion v'shachanti betoch Yerushalayim. ונקראה ירושלים עיר האמת, והר אדוני צבאות הר הקודש. Foi amar Hashem, um chamado de Deus, assim falou Deus, e vai retornar para Sião, e lá, Shachanti Betoch Yerushalayim, lá eu vou viver, e vou ser chamada de Jerusalém, a cidade da verdade, Ir Haemet, a cidade da verdade. Vahar Hashem Tzvakot, e a montanha é Deus dos exércitos, Har HaKodesh, um monte sagrado. Koamar Hashem Tzevaot, Od Yeshvu Zkenim Uzkenot, Birchovot Yerushalayim, Ve'ish Mishanto Beado Mirov Yamav. E fala Deus, Deus dos exércitos, ainda chegará o tempo que anciãos e anciões, homens e mulheres, nas ruas de Jerusalém, e elas ali apoiadas, se encostando pelos longos dias de vida que elas têm. Urchovot ha'ir yemalu yeladim ve'yeladot. E as ruas vão se encher de crianças, meninos e meninas, brincando pelas ruas. Assim fala o profeta Zacarias. Ou seja, o profeta Zacarias nos dá uma mensagem profética de que talvez no tempo dele não era isso, mas que o que está se cozinhando, preparando para o futuro é que as ruas de Jerusalém vão se encher com crianças, homens e mulheres andando pelas ruas. Ou seja, essa profecia lá do passado, hoje, ela é uma realidade. Clica hoje no YouTube, no Instagram, na televisão e vê o que acontece nos dias de hoje em Jerusalém. Crianças, idosos, todos andando pelas ruas de Jerusalém, dia, tarde, noite, aos montes. Essa primeira passagem do profeta Zacarias, eu queria que vocês, tomando essa visão literária, podem fechar os olhos e lembrar da viagem que estiveram em Jerusalém, ou visualizar filmes e vídeos que vocês veem sobre Jerusalém e ver as pessoas nas ruas, homens, mulheres e crianças brincando, um país saudável, um lugar que se sentem em casa. Continua a segunda fonte que eu trouxe. והלכו עמים רבים ואמרו, לכו נעלה אל הר אדוני, אל בית אלוהי, ואל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכיו, ונלכה באורחיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. Fala o seguinte, muitos vão se juntar com outros, né, e vão subir para o monte do Senhor, Har Hashem, o monte de Deus, El Beit Elokei Yaakov, para a casa do Deus de Jacó. Os patriarcas todos estavam orando, rezando e eram alinhados ao mesmo Deus de Abraão, Isaque e de Jacó. ויורנו מדרכיו ונלכה ברכיו כי מציון תצא תורה ודבר השם בירושלים. Ele fala, aprenderemos os caminhos e andaremos nas suas veredas, ou seja, eles vão estar com a mensagem que foi educada na casa de Jacó, que eram os atributos da verdade, né? Jacó, ele é o atributo da verdade. Ele ensina aos seus seguidores que vão andar dentro da linha. E de Sião, de onde eles estão, em Jerusalém, de Sião sairá a palavra de, de Deus, a lei, e de Jerusalém como um todo, fora do espaço específico do Monte Sião, vai ser a palavra de Deus, vai concentrar a palavra de Deus para ensinar para as próximas gerações. Ou seja, esse é um ponto importante de Jerusalém, seu papel fundamental de ser o lugar onde se propagará a palavra de Deus. Ele vai ter esse espaço geográfico
uma função metafísica de servir a palavra de Deus, passar de Deus para os filhos de Deus. O terceiro versículo mostra já não somente as reverências que a gente faz diante, que a gente fala que é uma cidade Ir Haemet, uma cidade da verdade, uma cidade que a gente pode dar o nome de uma cidade da retidão, pessoas honestas, eh, onde tem um respeito mútuo às pessoas, com todas as diferenças, porque você tem ancião e crianças andando nas mesmas ruas. E junto com isso, você tem um espaço para abertura de estudos, homens e mulheres, né? Estudando e crescendo. Mitzion Tetzet Torah, Dvar Hashem Yerushalayim, que de Sião sai a palavra de Deus, né? O estudo da Torá. Então as pessoas estão lá, nessa região, em Jerusalém, estudando, acessando o conhecimento divino. E aí, então, o próximo parágrafo vai falar Simchat Yerushalayim Giluba Kol Ohavea Sisu Ita Masos Kol Mitablim Alea למען תנקו שפתיהם משם תנחמיה למען תמצאו והתנהגתם מזיו כבודה. Ele fala o seguinte, alegrem-se, sisu, simchu, se alegrem, né, em Jerusalém e regozijem ela e mantenha ela mais ainda alegre. Todos os seus amantes que a carregam, todos os que estão apaixonados por Jerusalém, todos os que choram por ela, pois eles serão purificados e satisfeitos com seus confortos, pois ela ficará satisfeita e encantada com a sua glória. O que fala o profeta Isaías? Ele fala que todos nós, vamos estar saudosos da Jerusalém, porque nós não alcançamos nunca ser como uma Jerusalém. Jerusalém está como um patamar que para muitos cabalistas vai ser como um nível divino, ou seja, bem afastado de nós. Mas que a gente deve se alegrar e se regozijar e estar feliz e alegre por estarmos conectados com ela, como se fizéssemos parte dela. Por último, esse versículo último que eu trouxe nessa página, vem trazer uma passagem talmúdica bem curiosa, que diz o seguinte, que 10 medidas de sabedoria Deus projetou no mundo. Ele, na projeção do mundo, ele pegou 10, vamos dizer assim, gêniozinhos, 10 medidas de pedaços de massas cinzentas boas e mandou para o mundo. 9 caíram na terra de Israel e um fora da terra de Israel. Um pedaço, uma medida. Quando eu falo uma medida, pode ser 1 quilo, um litro, uma medida. Pode ser uma medida agrícola, né? Uma medida agrícola, como você vai pegar com penho ou com alguma coisa de plantação. Essa medida de conhecimento foi dado para o mundo, 9 delas. Das 10, 9 foi dada para o mundo. Desculpa, 9 foram dadas para Israel e uma para o resto do mundo. Ou seja, quando Deus despejou o conhecimento e dividiu todos os poderes de conhecimento do mundo, ele colocou 9 pacotinhos, mandou para Israel, e o outro um pacotinho para distribuir pelas humanidades, pelo que estavam pelo resto espalhado. Todo mundo espalhado. A mesma coisa ele fala, Asara Kabim Yofi Yardul Olam. 10 medidas como essas assim, de 10 medidas de beleza, né? Yardul Olam. Então, 10 medidas de beleza, imaginem 10 empresas de indústrias de beleza, de botox, de pintura, de que seja. 9 delas, e na Tla Yerushalayim. Jerusalém ficou com 9 dessas indústrias de beleza, ou capacidade de embelezar. Vechad
Kol Haolam Kulo. E uma se dividiu no mundo inteiro. Então, todo mundo inteiro recebeu o conhecimento da beleza, do pintar, etc. Isso era uma parcela, né, um 10 avos, onde todos os outros 9 avos estavam todos dentro da terra de Israel. Asrakabim, Shirut e Erdolam, 10 dons de riquezas caíram para o mundo. 9 caiu na mão dos romanos e uma distribuindo pelo resto do mundo. Ou seja, nesse período que os romanos estão vivendo, vem o ensinamento do Mishnah falar que os romanos, eles teriam acesso a riquezas, muita riqueza, né? De 10, 9 caíram na sua horta, ok? Depois continua falando a Mishnah, Asarakabim aniut yardu leolam, tesha natla Bavel, ve'echad kol olam kulo. Que 9 medidas de sofrimento veio para o mundo, 9 de pobreza, né? Sofrimento aqui é um tipo de pobreza. 9 delas foram cair em terras do Iraque. Ve'echad al kol olam kulo. E uma dessas medidas de sofrimento se espalhou no mundo inteiro. Depois continua falando. Asarakabim gasut yardu olam. 10 10 cabeças, 10 medidas, né? 10 medidas de grosseria. Gassut é grosseria. 10 medidas de grosseria desceram para o mundo. 9 delas foram para Ilam. Ilam é uma cidade no sul da Pérsia. Uma cidade cheia de pessoas grotescas, violentas. E lá nessa cidade lá da Pérsia, falaram lá, receberam 10 medidas de pessoas grotescas. E uma dessas medidas, foi distribuída pelo mundo todo. Isso fala o Talmud, uma das passagens que quer mostrar sobre como que é a divisão dos patrimônios que Deus deu para o mundo. Como foi o processo de dividir quem tem agricultura, vegetação, quem tem mais terras, menos terras, como funciona isso? Então, se deu algumas regras de divisão e foram algumas meio de sorteio, mas partia desse princípio. Existiam lugares mais potencial, outros menos potencial. A gente vê aqui na literatura sobre a cidade de Jerusalém, sobre o tema Jerusalém, a gente pode abrir vários e vários livros e a gente vai ter uma riqueza monstruosa da literatura, incluindo os mais de 641 nomes que aparecem em Jerusalém, e outras 400 palavras que são alusivas, com histórias alusivas a Jerusalém. Inclusive, eh, a gente tem algumas conhecidas, Sion, que vai ser a palavra usada para sionismo, ela vem de Sion, vem do Monte Moriá, da pedra, e é o símbolo do que a gente representa como Israel, e Jerusalém em especial. Então temos aqui 4 fontes que era para começar. São dezenas de fontes que aparecem sobre Jerusalém, uma vez que Jerusalém não aparece no Pentateuco na criação, porque Deus, ao escrever o Pentateuco, ele deixa vários nomes alusivos a Jerusalém, como Monte Moriá, é um desses nomes, ou Ariel, também era conhecido. Os nomes passam a ter como um tipo de alusão ao Monte Moriá, ao Monte do Templo, como ele era chamado originalmente. É, muito bem. Então, depois da gente ter visto que Jerusalém tem seu histórico com literatura e todos praticamente deixam, se não for no início da sua vida, no fim da sua vida, deixam sua marca
na cidade de Jerusalém e carregam uma parte de Jerusalém consigo. Então, na história de Jerusalém, eh, a gente sempre procura prestar uma homenagem a todos os que construíram e criaram uma vida cultural dentro de Jerusalém, mesmo da Jerusalém antiga até a Jerusalém nova. Então, eu vou trazer alguns para vocês, personagens, com algumas histórias curiosas para a gente se localizar. Dentro da Jerusalém, da virada do século XIX para o século XX, a Jerusalém estava na mão de estrangeiros, estava na mão de turcos. Os turcos administravam aqui, ainda nem começou a Primeira Guerra Mundial, nem chegaram os ingleses. Então, uma sociedade diferente, onde durante muitos anos a administração judaica era uma administração de acordo com a permissão que o sultão turco dava. Então, os judeus que viviam e foram chegando imigrantes de diversas origens, em especial da África e da Europa, de países de origem sefaraditas, foram chegando da Turquia, foram chegando esses judeus que muitas vezes começaram a saída já na Espanha e foram comparadas e até chegarem em Israel, foram começando a colonizar e buscar lugares para morar. E Jerusalém não é um lugar que é tão fácil de acampar, cidade de montanhas. Então, foram sendo construídos bairros ao redor, uma cidade toda de colinas, de montanhas. Então, foram se dando oportunidades de colinas e irem sendo construídas. E, logicamente, a parte histórica das montanhas se encontravam algumas delas com escavações de mais de 1.000, 2.000 anos, então ninguém ousava mexer. Então vinham os novos imigrantes e queriam ver onde podemos expandir para uma vida nova, começar um projeto novo. Esse primeiro personagem que eu vou mostrar para vocês se chamava o Rabino Yosef Rivlin. Yosef Rivlin é da família do antigo presidente de Israel, o presidente anterior ao que a gente tem hoje se chamava Rivlin, mesma família. Eh, Ele era um senhor bem respeitado, ele era chefe de tipo de um congresso dos judeus que se uniam todas as diversas comunidades judaicas. Criaram-se uns centros de congregar a liderança dos judeus sefaraditas, judeus askenazitas, os judeus moradores da Palestina, os judeus que eram imigrantes e todos os tipos diversos de tipos de pessoas que podiam ter para algumas palavras, alguns ensinamentos que vinham. Então, se congregavam nesses bairros fora das muralhas antigos e era o início da criação desses bairros fora da muralha. E esse senhor Rivlin, ele era envolvido em muitas obras. Ele era envolvido em muitos projetos de judeus para construir fora das muralhas históricas. Eh, Ele era apelidado, né? O Rav Yoshe Boné Ashkunot, que é tipo o construtor, o Joel construtor dos bairros, né? E ele tinha todo um planejamento, nessa época tinha alguns arquitetos judeus que vinham com a cultura europeia e importante que eles tinham para planejar a cidade, como seria, então tinha uma preocupação com isso também. E esse nosso Ben Yosef Rivlin, ele vai insistir em organizar o bairro e vai ter a construção de pequenos bairros, um do lado do outro, e vão ter nomes que vão parecer estranhos, mas na verdade acabam sendo conectados um com o outro. Eles vão ser chamados a região de Nahalat Shivá. Nahalat Shivá é uma herança de 7 pessoas, são 7 amigos pioneiros que fazem e se dedicam a colonizar esse bairro fora das muralhas.
E aí vai nascendo Nahalat Sheva, Shkunat Beit David, os bairros do Mea Shearim, Zichron Tuvia, Shaarei Tzedek, vão saindo os bairros pouco a pouco, Machane Israel, vão os bairros sendo criados. E esse senhor, Yosef Rivlin, ele ficou como responsável, nas costas dele, como responsável de levantar, de pôr em pé 16 bairros. 16 bairros, Shkunot, né, em hebraico chamamos, eh, eles foram os responsáveis para servir de impulso e modelo para os novos que estavam vindo e pudessem adotarem essa liderança como exemplo, né? Então, eles eram pessoas que trabalhavam com uma seriedade, eh, e eles fizeram vários bairros. Somente esse Yosef Rivlin, ele participou da construção de 16 bairros de Jerusalém, ok? E com isso também ajudar muitos judeus a saírem da pobreza, porque essa época é uma época que tinha muita pobreza. Não era à toa toda essa carência, eles eram uma época muito pobre. Tinham judeus que chegavam de países extremamente pobres. E eles vão, uma das cidadezinhas, um dos bairros que eles vão iniciar, vai se chamar Shkunat Even Israel. E ela é chamada assim em nome da Paraxá da semana, que tem, justo na Paraxá, fala sobre um episódio das pedras, né? De que Yaakov vai dormir e as pedras. Então, se adotou aqui o nome Even Israel. É, lá na Parashat Vayechi, e traz a passagem bíblica, vai Vatishev Beitan Kashto, Vayafozu Zorei Adav, Midei Abir Yaakov, Shamroe Even Israel, que ele fala que ele vê como uma pedra de Israel, o Abir Yaakov, o cavaleiro Yaakov, é, Misham Roya, que é também visto como um pastor, mas também como um cavaleiro, é, Even Israel, que é essa pedra de Israel, e vai ser simbólico o conceito de pedra de Israel. É, tem um assunto de numerologia. Então, esse versículo vai trazer uma alusão aos descendentes de Yosef. É, eles usam também o número da numerologia para o número da cidade, e aí eles conseguem juntar o número 53, que é a mesma numerologia de Even, e assim eles procuram achar coisas em comum à vida deles, e esse é o personagem. Eles vão receber uma brachá de Yaakov para o Yosef, né? Que é o Mashiach ben Yosef, que é na tradição aquele que vai trazer o Salvador na parte física, que ele vai trazer a salvação material, e o Mashiach ben Yehudá vai trazer a salvação que a gente chama salvação espiritual. É, então, esse é o personagem Yosef Rivlin, que era um precursor, construía bairros, e enquanto não tivesse famílias dando continuidade, ele ficava lá ajudando. E assim ele foi. A esposa provavelmente não ia gostar muito de toda hora ter que ele estar saindo do seu bairro para ir para um bairro novo e ficar lá fomentando, vai comer, vai dormir, vai fazer guarda, vai lutar, o que precisar. Ok, esse foi o nosso primeiro. E esse era um dos bairros que ele participou. Even Israel se encontra o bairro mais à direita. Vamos pegar aqui o sinalizador. Aqui a pontuazinha. Aqui se encontra o bairro Even Israel, né? E a gente vai explicar uma coisa curiosa sobre esses bairros. Esses bairros eram todos eles formados em forma quadrada. Qual é a ideia, o que está por trás de tudo isso? Então, na verdade, a ideia era que eles estavam preocupados em que o patrimônio não fosse destruído. Se eu faço aqui um bairro judaico, amanhã vem alguém e me destrói. Então, eles fizeram eles em formas todas onde eram voltadas para o interior. Ou seja, tem até para jogar, divertir-se, futebol, feira, o que for fora das muralhas, mas
os bairros vão ficar todos voltados internamente para muralhas e vão ficar como se fosse uma fortaleza, ou seja, fora das muralhas, soltos, mas protegidos. Essa é a ideia. E desses bairros que vão nascendo fora das muralhas, como com, com os primeiros pioneiros, foram dando incentivo a novos pioneiros virem, alguns imigrantes, outros ainda de dentro de Israel, e foram saindo e criando novos bairros, alguns com ênfase de escola, outros com ênfase em alvejaria, em construções. Cada bairro foi se especializando em alguma área. Tinha bairros que eram só de estudo, tinha outros que eram só de comércio, abriram só lojinha, e assim foi se dividindo. E a gente tem aqui um conjunto de mais de 40, na verdade são hoje 32 bairros oficiais e mais alguns outros novos que foram crescendo. 32 bairros novos que fazem uma alusão à palavra coração. 32 em hebraico é coração. Lamet Bet. 32 corações, a ideia é lembrar que o centro da cidade é aqui. Aqui pulsa, aqui vibra, aqui é o coração da cidade. Essa é parte romantizada da história desse bairro, que é chamado Nachlaot. Uma Nachalá é uma herança, e aqui são Nachlaot, que são várias heranças, várias. Veio um grupo e se assentou nessa yeshiva. Construiu aqui uma yeshiva, outro construiu uma yeshiva do lado, o outro fez um bebedouro do lado. Então todos vão querer beber do bebedouro dele. Então começa a ter meu espaço, teu espaço, administrar tudo isso. Levou muito tempo até que essa região se tornou o que se tornou, mas sempre acontece disso. Chegou uma nova leva agora de iemenitas, chegou uma leva anterior, que era uma leva de ucranianos ou chechênios ou o que fosse. E aí então você tem essas pessoas para serem absorvidas, ambientadas e tudo mais. Então, se tem alguns projetos de estudar antes de ir para a sala de aula, já estudar em casa, tem cursos elevados para casa, tem um monte de atividades para preparar esses imigrantes que vêm. E esses imigrantes, alguns saíram da cidade velha, mas uma grande parte vinham dos países, eh, alguns países como do Iêmen, com o sonho de que o barão de Rothschild teria comprado todas as terras e liberado tudo, então vieram com o sonho que terra redimida. E assim vários grupos, alguns com poder aquisitivo, incluindo da comunidade de Portugal, que era no início, comunidade Portugal-Espanha, que era restos dos que foram fugitivos das perseguições e estavam espalhados em outras comunidades, comunidades turcas, comunidades gregas, comunidades espalhadas, não mais com a identidade eh, da Pérsia, da Espanha da época da Inquisição, né? Mas eh, esses que fugiram foram para países do norte da África, para o sul da Europa, e aí foram chegando depois. Então vão chegar judeus aqui da Índia, judeus eh, turcos, vão chegar judeus italianos. Muitos deles vão falar: minha origem era de tal lugar, eu era do norte da África, eu era de alguma cidade. Então, assim, os judeus iam chegando e iam criando bairros. Então, os bairros, desses 32, tinham bairros que eram fechados entre pessoas das mesmas etnias. É um bairro todo de marroquino, outro todo de iemenita, outro todo de cada um, outro é uma mescla de Hassidim. Esses são só Hassidim que estudam e não trabalham. Esses são só aqueles que estudam e não fazem isso, não fazem aquilo. Ou seja, regras e mais regras para um bairro pequeno e que era o coração da cidade, bombeava o comércio, e realmente era uma oportunidade muito grande de poder conhecer as divergências que tem e as multifacetas que tem a cidade de Jerusalém. Isso por si só já é uma das belezas, um dos fatores de conhecer a cidade de Jerusalém. Ou seja, nesse período de Yom Yerushalayim, as pessoas vêm às ruas de Jerusalém, hoje vão passar a noite em branco pelas ruas de Jerusalém, todos os que vão visitar Jerusalém,
para que se tenha a oportunidade das pessoas sentirem um pouco inspirar o ar das ruas de Jerusalém, cheia de flores, cheia de alecrim, cheia de lavandas pelas ruas. Então, é uma oportunidade de conhecer esses 32 bairros. Eles hoje cobrem uma área onde tem a Feira Popular de Jerusalém, a Feira Machane Yehuda. Então, ela é bem popular, bem conhecida. Os moradores desses bairros, desses 32 bairros, vai ter um famoso, vai ser chamado de Machane Yehuda. Eles viviam de forma muito pobre, eles não eram pessoas ricas. E eles tinham uma certa administração muito interessante. A administração era que as casas eram com 2 andares, tinha, às vezes, no andar de baixo, em algumas casas, um banheiro comunitário, ou seja, era um banheiro, tem aqui no filme, na foto direita aqui, um banheiro para as várias casas, né? Se alguém quisesse no banheiro, cada um levava seu papel e tal, e o banheiro estava lá disponível, a pessoa se limpava, deixava limpo para o próximo, e assim vai. Era bastante coletivo. É, Eles também trabalhavam para acumular água das chuvas, né? Água das chuvas que podiam ser uma alternativa para ter água potável, vejo que não era fácil para todos terem água potável, então bor é um poço que era feito ou cavado ou tirando pedras e encontrando esse poço, iam poder acumular águas e com isso, uma vez que tem água, você oferece para as pessoas mais carentes, no caso, talvez as pessoas que não trabalham, etc., vão ter acesso à água. Também tem o Be'er já é com águas correntes que você encontra nos aquíferos e que são usadas muitas vezes para, quando se está em obra, se quebra pedras e aí de repente escorre pelos aquíferos poço e aí vai alimentando um poço. Dessa forma, então, a gente vai encontrando formas de sobrevivência, porque vir para um lugar novo sem sobrevivência era um grande desafio. Tem que ter eh, uma parte de alimentação básica, então eles tinham feiras que eles foram construindo, né, nas ruas principais, os feirantes vinham e assim as pessoas saíam das suas casas para comprar com o feirante. E pouco a pouco ele foi se tornando um grande feirante super famoso, com as famílias e as famílias do chamado Mahane Yehuda, do Mercado Yehuda, virou folclore para a história de Jerusalém e até hoje visitada e tudo mais. Então, eles têm aqui um modelo de armazenar água, porque dentre os nossos soldados que estavam aqui, os soldados egípcios que estavam, todos eles tinham 2 opções. A opção número um é estudo, a outra opção é lutar para a guerra. E era curioso, porque pessoas que eram conhecidas, às vezes, de longa data da Europa, que migraram para Israel, ou pessoas que viveram aqui em Israel, vizinhos um do outro. Ah, você é daquela sinagoga, eu sou daquela sinagoga, agora está sendo transportado e estão indo todos para o mesmo lugar. Algumas delas eram bonitinhas, como assim no papel que eu vejo, mas na prática muito difícil. Pobreza, matéria-prima, às vezes alguns que eram só estudiosos, outros que eram só trabalhadores, outros que nunca mexeram com peso, eram letreiros, eram pessoas que só escreviam, ou seja, pessoas com mãos delicadas demais para a obra, mas tudo dependia de obra. Então existia esse bairro Lamed, Vav, que significa live, coração, coração da cidade. Porque realmente esse centrinho vai bombear o comércio da cidade. Alguns poetas vão se inspirar na própria feira. A gente pode falar em nome de um dos feirantes principais de Israel, dono depois de uma rede de supermercado, Rami Levi, onde ele até hoje ele tem a lojinha dele na feira. É um feirante. Ou seja, da feirinha dele, ele montou um império na área comercial. Muito bem, também tem poetas que também fazem alusão a Jerusalém. E eles contam, o poeta Aleph Bet Yehoshua, o pai dele, Yaakov, né? Ele viveu como uma criança nessa época,
que era logo depois de 1914, com o início da expansão territorial de Jerusalém na parte nova, uma vez que a cidade velha ainda estava fechada e não tinha acesso com liberdade, foram ampliando os bairros do centro de Jerusalém, bairros como Nachlaot, bairros como Mea Shearim, e assim muitos. Então, esse autor, Yaakov Yehoshua, ele escrevia muito sobre coisas para criança, e ele escreve aqui que viveu como uma criança na Cidade Velha e mais tarde se mudou para bairros de Nachlaot, é o segundo bairro que tem do lado. Descreve a natureza do sol como mesma praticidade como fora da cidade. Havia casas de dois, três andares, alojamentos com inquilinos de diferentes diásporas, ou seja, tinha judeus de todos os cantos da Europa, das Américas e da África. Haviam pátios onde tinha famílias asquenazitas, sefaraditas, tudo isso. Havia cantinhos, que eram campinhos, né, pátios, que serviam para uma espécie de habitação mista, ou seja, as pessoas podiam se fundir lá. Os judeus que chegavam de várias diásporas diferentes podiam se encontrar lá. Durante essas horas do dia, esses portões, os pátios eram todos com portões que abrem e fecham. É, a ideia toda de que essas cidades elas são uma reação de sair fora das muralhas depois que as muralhas perderam de fazer a sua proteção. Para que serve uma muralha numa casa? Proteção. A gente tem esse modelo em todas as cidades históricas. Hoje, no nosso mundo moderno, a gente coloca uma trava, um outlock, alguma coisa. No passado se fazia com algum tipo de policiamento, uma guarda, literalmente. Então as pessoas encontravam uma solução de pagar e patrocinar, e com isso eles tinham a garantia do bairro dele de estarem seguro. É, então aqui esse autor, historiador, Yaakov Yehoshua, ele fala que durante os dias o portão estava lá totalmente aberto e de noite trancavam com as chaves, ficavam com medo e iam embora. Cada um guardava sua riqueza, ninguém queria deixar nada exposto, porque esse era o motivo. Achando alguma coisa exposta, eles podiam roubar sítios arqueológicos, que isso acaba se tornando sítio arqueológico. Então, tem história aqui, por exemplo, escrita num livro, A Baita Sefaradir, no quarteirão judaico, que tem lá nesse quarteirão algumas casas, e muitas vezes eles encontram pertences de alguém que quer levar para outro, porque as pessoas, alguns têm segundas, terceiras gerações que ainda estão vivos e realocam para netos e assim por diante, ou para amigos. Então, é uma visitação bem curiosa. Outro personagem que é interessante, que a gente vê na região de Jerusalém, é o senhor Chaim Aron Valério. Esse Valério, ele é interessante porque ele era um homem de negócio, era um homem de comércio. Ele tinha o sangue nos olhos. É, e ele acabou montando o primeiro banco de Jerusalém, primeiro banco hebreu de Jerusalém. Ele era um homem público, ele era ativista, e ele vai construir o primeiro banco hebreu em Jerusalém no século XIX. Eh, Ele vai ser um dos representantes do Kerem, da fundação, quando se constrói com Montefiore, participar da fundação em 1874. Ele realmente foi um dos precursores também de bairros que carregam também o nome dele, Ol Moshe, Maskeret Moshe, Kiryat Moshe, carregam o nome do Moshe Montefiore, mas fazem alusão aos outros construtores, além do Montefiore. E Valério, como banqueiro, ele vai ser super requisitado. Ele vai ter que se comprometer com as fundações que ele empresta dinheiro, e a fundação vai cobrir, né? E assim vão começando as primeiras construções dos bairros que a gente conhece. Olha, mostrar em frente, onde hoje é Mahane Yehuda, ali se encontram as casinhas, são casinhas que é um bairro um do lado do outro,
Oel Moshe, Ismach Moshe, Maskeret Moshe, e assim, esse pessoal que hoje não se encontra aqui, mas deixou uma herança cultural tremenda na parte da arquitetura da cidade. E hoje encontram-se até casas com fotografia, com a história das pessoas, bem interessante. Vivia também nesse espaço de território. Vivia também um outro homem chamado Chaim Aaron Valério, da família do banqueiro. E ele dedicou um pedaço de terra, 8 dunas para construir um moshav, para construir um lar das crianças, um lar, desculpa, não das crianças, um lar dos velhos. Ele se preocupou com uma, uma hospedagem que pudesse dar atenção para a terceira idade, mas incluindo aqueles que podem trabalhar. Ou seja, não era apenas um hospital, e sim era um lar ativo, ou seja, as pessoas iriam trabalhar. As pessoas podiam ter idade, mas produtivos. E assim foi. Eh, o Jaime Aron Valério, ele então doou terras para isso, que foi inaugurado em 1908. Depois, mais uma leva de doadores e filântropos que chegaram, aí montaram um projeto com uma outra fundação, Fundação Montefiore, Moisés Montefiore, eh, e ele colocou como objetivo de colocar mais obras judias na cidade, né? E aí ele, de forma criativa, ele arruma tudo que tinha nas muralhas, faz uma série de reformas, ele dá um espírito novo para o desenvolvimento desse bairro, levando em consideração que toda a cidade está numa grande bagunça entre uma pré-guerra com os jordanianos, o que fazemos, o que não fazemos. Então, todos eles ainda se sentiam muito tensos, ao mesmo tempo que está crescendo a cidade. E novos bairros vão sendo construídos. O Nahalat Shivá, que vai montar 7 pessoas, cada um com a sua lojinha, né? Mas vai montar sua Nahalá, lá vai ser seu espaço para sua cama e seu material de roupa e para dormir. É isso que eles tinham. Então foram montados outros bairros. Tem um bairro chamado Shabbat Shuva. Shabbat Shuva é o Shabat do retorno. Muitos vão dizer que esse é o nome usado no Shabat antes do término do Ano Novo. É o Shabat do Yom Kippur, antes de começar o Ano Novo, é o Shabat Shuva. E tem o Shabat Achim. Shabat Shuva é uma questão temporal de voltar para arrependimento das leis. Nesse contexto aqui, nós temos um Shabat Achim. Shabat Achim é um Shabat dos irmãos. Se foi uma proposta de que seria a construção desse bairro e todos pudessem estar juntos, então fazer uma comunidade que vai levar o nome Shabbat Achim, Shevet Achim. Shevet Achim Gamiach, a gente conhece do Pirkei Avot, vamos sentar todos juntos. Então, nesse bairro, nas suas ruas todas, principal dela, Betzalel, Ramá, foram construídas empresas que pudessem trabalhar para recuperar parte das terras que estavam destruídas, reconstruir partes que não para reconstruir, e, e foram feito isso. Assim eles foram crescendo, foram refazendo a sua shkuna, o seu bairro, e lá viviam tipos diferentes de judeus, Ashkenazim, Sefaradim, brancos, pretos, todas as cores. Eh, Eles usavam o versículo Inematov Umanaim, né? O quanto é bom e o quanto é confortável. Shevet Achim Gamiachad, viverem os irmãos juntos, mas eles usavam essa palavra irmãos como o assunto de os iniciais. Iniciais é a primeira letra de cada palavra que forma uma palavra. Então, essa comunidade que morava aqui, eles falam que Shevet Achim era, na verdade, as iniciais de Espanholim, Bagdadim, Teimanim, Alperim, Halabim, Yevanim e Mugrabim. Ou seja, vinham pessoas da Espanha, de Bagdá,
Urfali, que é na Síria, Halab, no Líbano, Yonim e Hala é na Tunísia, se não me engano, Mugrabim é no Marrocos, e aí a gente tem uma mescla de judeus da Europa, de judeus da África e de judeus da Ásia, todos juntos numa comunidade, né? Então é chamada Shevet Achim. Tradução, sentam os irmãos, ou seja, é uma comunidade onde estão todos juntos. Nahalat Shivá, mais uma desses bairros que carrega o nome Nahalá, que é uma herança de Tzion, Nahalat Tzion, que é de 1981. Os pensadores que estudaram sobre o desenvolvimento desse processo de comunidade, eh, eles entendiam que tinham algumas comunidades que o propósito deles era serem trabalhadores e tocar a vida. Outros que eram somente para sentar e estudar. Eles queriam um canto deles e ficar estudando, sem se preocupar. Estamos em Jerusalém aqui, estamos estudando. Então, na Halatzion, por exemplo, era uma que estava ligada a uma ONG chamada Kol Israel Haverim, que todos os de Israel são amigos e um apoia o outro, um sustenta o outro. Compraram terras num lugar próximo à saída de Jerusalém, na entrada de quem vem hoje de Tel Aviv, chamado Lifta, era um lugar especial, desde épocas passadas, que plantavam lá muitas coisas das histórias bíblicas, como Aravá, chorão, que é usado em Sukkot, então era muito comum que se plantava lá. Eh, Esses bairros, então, foram crescendo. Hoje em dia, faz parte dos 32 bairros, são, uma grande maioria, sefaradim, de origem oriental, tem babilônico, tem persa, tem romano, e na grande maioria deles são de origem sefaradi, mas não todos. Existem alguns que foram criados com bases diferentes, não por etnia, e sim, por exemplo, tem a Shekhinah Kollel. Shekhinah Kollel é uma Shekhinah que ela tinha um propósito, as pessoas estavam lá, mas era temporário, porque no fundo ele queria estudar, ele está lá por uma questão de tempo. Assim que derem espaço e tempo, eles vão voltar a estudar. Eles querem seguir estudando a vida. Então tinha lá, nessa Shekhinah de Kollel, tinha lá o Munkat Rebbe, tinha a comunidade Knesset Israel, né? Tinha outra comunidade que começa lá com o nome ou Iyal Amotá. Tinha umas Shekhinot que elas eram é, Edá quer dizer por famílias. Se você, por exemplo, é nascido na Síria, no norte da Síria, então você vai procurar se integrar com outras pessoas que é do norte da Síria, que vai ter muito mais coisas em comum. Você vai falar vai chegar a dois brasileiros, um que é de beira-mar e outro que é de montanha. Então, se eu colocar os que são próximos um do outro, o beira-mar com beira-mar, o de montanha com o de montanha. Então, assim era. Então, vinha Shkunat Edá, chegava a Shkunat de Edá, as pessoas eram divididas pelas próprias congregações. Aqui eram os Iemenitas, lá eram os Ashkenazim, ali eram os Sefaradim, e assim cada um ia se reencontrando com os seus da etnia e iam montando a sua própria tribo. Então tinha judeus do Kurdistão, tinha judeus Ashkenazim, tinha judeus persas, judeus solidários, tinha judeus de todos os lugares. Outro dos bairros que tinha, eram 36 bairros, outro dos bairros era um bairro de Yazam, que era de pessoas provavelmente com um espírito empreendedor alto, eh, onde ele procura, eh, ele procura de uma forma eh, criar projetos. Era um desses bairros, era a Shkunat Yazamim. Yazamim seriam não startupistas, mas projetistas, pessoas com empowerment, pessoas que tinham criatividades. Então, eles criavam propósitos, objetivos,
desse bairro e depois levantar a bola dele alta para poder vender para os imigrantes que têm mais poder aquisitivo. E aí vai ter o bairro Sucat Shalom, vai ter o bairro Even Israel, vai ter outros bairros de pessoas assim mais de qualidade. Isso é importante saber, porque as pessoas depois cada um ia doar para alguma coisa, as pessoas sempre estão preocupadas de que pode faltar dinheiro para alguma obra, e quando é uma obra comunitária, todos se envolvem. Mais outros bairros tinham um bairro chamado Akodesh Vetzedakah, era um bairro que ele era todo voltado para trabalhos do templo. Chove, não chove, não importa, eram trabalhos ligados ao templo. Esse era o trabalho desse sacerdote, dessa família de sacerdotes. Quando a gente fala esses nomes, não era apenas as pessoas vinham em família, né? Então, no caso de coisas sagradas, Yosmat Chesed al-Balei Emtzaim Letovat Anim. Eles usam o benefício próprio que eles têm de riqueza, não para eles, mas eles usavam para pessoas carentes. Por exemplo, Zichron Tuvia, ou Moshe, os nomes de algumas dessas sinagogas que tem esse episódio. Eh, Shkunat Antzachá. Shkunat Antzachá é mais um dos nomes de bairros que é bem interessante. É, Shkunat Antzachá, a ideia vem de você quer criar um memorial à pessoa que caiu. Então você vai querer Lanziach, vai querer preservar essa memória. Então eles faziam de forma criativa um espaço com o nome da pessoa que foi para a luta. Eles querem eternizar o nome dele em um formato reconhecido, mesmo depois que tenha ainda gente viva em guerra, que são inimigos, mas preservar a memória dos caídos. E isso foi uma coisa que se teve. Então a gente tem vários e vários bairros no coração de Jerusalém, que eram bairros que foram construídos a partir da metade, 1250, 1280, nessa parte do ano, até a chegada da virada do século, para os 1900 e finalzinho de 1900, que aí a população já praticamente quase que dobra e triplica com a chegada em massa de italianos e as crianças. Então isso vai ter uma evolução. E vamos lá. Vamos seguir para mais um personagem. Ah, mais um personagem, e esse é um personagem eh, de bem, de bem com todos, podemos dizer. Rav Ariel Levin, não sei se já falamos dele em alguma das nossas aulas anteriores. O Rabino Ariel Levin, que ele era nascido no Império Russo, ele veio para Israel, trabalhou em Jerusalém, fazia trabalhos de todos os tipos, foi superintendente na escola, responsável de escola, foi professor, eh, ele serviu, pegou do, de uma indicação do rabino-chefe da época, que era o rabino Avraham Yitzhak Cohen Cook, e pediu para ele uma indicação. Ele falou: olha, você vai trabalhar com onde precisa aqui debaixo do mandato britânico, nas instituições. Então você vai trabalhar como rabino das prisões, você vai trabalhar como rabino dos hospitais, tem um hospital leproso, então você vai lá ajudar. E assim ele foi assumindo alguns tipos de posturas, posições, que são posições que não são padrões, né? Eh, e aí ele recebe alguns desses cargos que não eram padrões. Tomar conta de prisioneiros que vão ser levados à pena de morte, cuidar de órfãos não, de Metzorem, de leprosos, vai visitar os hospitais dos leprosos, sabendo que essas pessoas muitas vezes vão pouco a pouco morrendo e ele dedicando a isso. Esse seria o papel do Rav Ari Levin. Um homem baixinho, um homem que não tinha grandes expressões físicas,
e muitas vezes as pessoas se imponem no alto de um palanque, alguém alto para falar. Não, ele era um baixinho, um quietinho, bem assim, educado, sem nunca ofender as pessoas. É, durante o mandato britânico, ele participou, como também o rabino das prisões, ou seja, quando tinha que visitar prisioneiros, às vezes a última oportunidade dele de falar com alguém. Então, tinha todo o processo do rabino, então entrava também com um certo de meditação para o próprio que está na prisão e internamente fazendo todo um trabalho de ouvir, atender, dar suporte e luz para os prisioneiros, trazendo sempre uma esperança e ele realmente vai trazer esperança eh, e vai acontecer alguns casos famosos onde perguntam dois prisioneiros para ele, Rabino, qual é a melhor morte? A morte de Sansão ou a morte de Sansão e quem foi o outro? De Saul. As duas pessoas com quem esses prisioneiros perguntaram para o Rabino. Rabino, o senhor está aqui na prisão visitando a gente? Então nos diga, qual é a morte mais importante? A morte de Saul, o rei, ou a morte de Sansão? Tem duas opções. O que é a melhor? Logicamente que o rabino pensou e identificou o que estava acontecendo. E ele falou: a morte, eh, a morte não é algo que eu possa escolher qual o melhor, se é como Sansão ou como Salomão. Para quem não sabe a diferença, vamos explicar. A morte de Salomão, ele se joga sobre a lança. Ele estava por morrer, ferido, e ele se joga sobre a lança do inimigo. Enquanto que a morte de Sansão, ele é debaixo de um palácio dos palestinos, filisteus, melhor dizendo, todos eles debaixo do prédio, e o prédio todo ele de madeira, eles puxam as colunas e todas as madeiras caem sobre todo mundo e todo mundo morre. Entre morrer ou carregar muitos comigo na morte, essa é a diferença entre Salomão e Sansão. Saul, desculpa, Salomão, não, Saul e Sansão. Saul se joga sobre a lança e se mata. É um suicídio. Enquanto que o Sansão, ele arranca as correntes e as colunas todas e todo o prédio vem abaixo, matando todo mundo que está no prédio. Quando esses dois prisioneiros que estavam chamaram esse rabino Ari Levini e falaram na prisão, recebemos pena de morte, o que é melhor, morrer como Sansão ou morrer como rei Davi, como rei Saul? Ele entendeu qual era a mensagem que estava se passando. Esses prisioneiros queriam explodir tudo que estava junto com eles, igual o caso de Sansão. Na hora que Sansão arranca as correntes e tudo, e destrói todo o prédio vem abaixo e todo mundo que está embaixo morre. Eles entenderam que uma ação dessa terrorista mataria todos, inclusive também o rabino. Então não gostaram da ideia. Então aboliram a ideia de serem como Sansão. E aí veio a ideia de como Saul. Então os dois prisioneiros que o rabino visitava na prisão sempre, todo o Shabat também, eles resolvem então pegar esse presente, que era uma granada, e se explodirem, e os dois morrem na prisão. Então, logicamente que a pergunta, o que é mais importante, para o Rabino não era o que era mais importante, eles queriam simplesmente se questionar se pode fazer dessa forma ou da outra forma, qual é a melhor forma de morrer para carregar o mínimo possível de pessoas. Ou seja, até mesmo nesse momento também estavam preocupados com isso.
O Rabino Ari Levin é de extrema importância. Ele cuidava de, como falei, leprosos, doentes. Ele era um rabino que ele não procurava fachadas, não procurava honrarias, pelo contrário, fugia de honrarias e acabou conseguindo e conquistando grandes cargos exatamente porque era um personagem extremamente humilde que não tinha interesse em nenhum tipo de enriquecimento, coisas do tipo. É conhecido como é, um dos livros que fala sobre ele, Ish Tzadik Hayah. Um homem existia, era um homem com uma capacidade incrível, a tal ponto que contam que vocês olham o tamanho dele, um homem baixinho, um senhor rabino baixinho. Ele, no inverno muito forte de Jerusalém, ele sai andando todo arrastando de pé assim, entre as casas para chegar na casa do médico e pedir para o médico um remédio para a esposa. E aí o médico atende com todo prazer e fala, mas Rabino, por que que o senhor não trouxe a sua esposa? Eu nem precisava trazer a esposa, o senhor não me mandou chamar? Eu ia até a sua esposa. E aí o Rabino respondeu, o pé da minha esposa dói na gente. Ou seja, a, a lição que ele quer trazer para a gente aqui não é somente de que ele queria que o médico atendesse com o pé da esposa, com todo o respeito, como se fosse o próprio pé do rabino. Não, não é isso. Não é esse tipo de empatia que ele queria. O que ele queria dizer é que eu sinto a dor da minha esposa. Ou seja, o meu amor que eu tenho por ela é no nível que eu sinto a dor dela. Eu sinto o que incomoda ela. Isso é as palavras do Rabino Ari Levin quis deixar para as gerações. Ele sente as dores nossas se a gente tem um plano. Daqui vamos agora fazer alguma coisa, vamos para jejuar, vamos até a coisa da tumba lá, vamos jejuar. Então, acabou a atividade do Rabino Ari Levin, vamos para o jejuar. Aí você chega e fica 2 horas enrolando. Não, o Rabino ele era extremamente prático. É algo para fazer? Faça, sem enrolação. Ele tinha uma visão pura, transparente do que tinha que ser feito. E também tinha seus insights na área de Kabbalah, mas isso vai ficar para um outro tema. Então, a gente tem aqui no dia de Jerusalém, um dia festivo, um dia que as pessoas vão dançar ao redor das cidades, das muralhas, vai ter oração, tudo isso vai ser o dia de hoje à noite e amanhã, festivo por Jerusalém, mas a semana inteira vamos estar comemorando sobre os grandes atos de Jerusalém, os grandes atos feitos pelo exército e proporcionou à sociedade. E é incrível poder visitar lugares que era antes de 67 tudo abandonado, domínios sírios ou domínios jordanianos, e poder voltar nesses lugares e resgatar, florestar, achar sítios arqueológicos inteiros. Tudo isso faz parte da alegria que é esse marco, que foi o dia da unificação de Jerusalém, um dia de louvores, de toque de chofar, um dia de festa, literalmente. E se alguém duvidar, manda abrir o Google e vai achar tudo sobre a história de Jerusalém e vai entender que milagre que é essa cidade estar do jeito que está. Então, a gente agradece o dia de hoje vocês terem junto aqui, um dia de festa que é Yom Yerushalayim, pelas comunidades do mundo inteiro, que a gente possa ter muito mais festas para comemorar ao longo do ano. Ok? Amém, amém. Que bom. Muito, muito interessante. Obrigado. Obrigado. Obrigado.